Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos estudando e refletindo no Evangelho de João e hoje eu quero refletir com vocês no versículo 36, mas do capítulo 18. Embora a gente esteja lendo o 19, hoje eu quero refletir com vocês no capítulo 18, numa palavra de Jesus. No verso 36 do capítulo 18, Jesus diz assim: E disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus inaugurado por Jesus é o cumprimento de uma profecia de Daniel e também o cumprimento da promessa de Deus a Davi, que disse que sempre haveria um remanescente da sua casa, da sua família sobre o trono. Nabucodonosor era o rei da Babilônia e sonha com uma estátua cuja cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. A estátua é destruída por uma grande pedra lançada do céu, não por mãos humanas. O profeta Daniel interpreta o sonho como a profecia de uma sucessão de reinos: babilônico, assírio, medo-persa, grego e romano. E por último, mais um reino que prevalecerá sobre todos os outros e permanecerá para todo o sempre. Esse reino tendo o rei da linhagem da descendência de Davi. Esse reino que não tem origem humana durará para sempre. É o reino de Deus anunciado e inaugurado por Jesus. O reino acima de todos os reinos. O reino de Deus, portanto, não é meramente uma nova ordem social ou política, pois nesse caso seria apenas de uma extensão maior de conquistas humanas. O reino de Deus não é apenas um reino onde existe igualdade social, democracia plena, respeito à dignidade humana e liberdade individual, ou apenas uma sociedade de paz e justiça. O reino de Deus supera qualquer agenda ideológica, política, social. Jesus disse que o seu reino não é deste mundo. O que isso significa? Significa que o reino de Deus é de outra ordem, muito além da questão social, geográfica e política, pois é um reino que coloca em ordem não apenas a sociedade humana, mas toda a criação de Deus e o universo. Um teólogo disse que o reino de Deus é o fim bom de toda a criação, isto é, a plenitude da criação de Deus, não apenas do homem e da ordem social, mas de todo o universo. Por isso a Bíblia anuncia novo céu e nova terra, que não podem ser construídos por mãos humanas. A diferença entre o reino de Deus e os reinos humanos não é a quantidade, mas a abrangência de justiça social mais qualitativa, outra dimensão de existência. O reino de Deus não é mais ordem e progresso, não se compara ao positivismo ideológico e não estabelece mediante o avanço da ciência e da tecnologia, nem da economia.
nem com o aperfeiçoamento das instituições sociais. Apesar do seu valor, isso se dá muito aquém da promessa do reino de Deus. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. E por essa razão não só pode ser consumado mediante a interferência do meu Pai. O reino de Deus não é mera abstração, ele tem a expressão histórica, como bem demonstrou Jesus, mas se consuma na eternidade, no além, como prometeu Jesus. Enquanto aguardamos a consumação do reino de Deus ali e além, trabalhemos por ele aqui e agora. O que a gente pode tirar de lição desta afirmação de Jesus, que o meu reino não é deste mundo? Primeira coisa que a gente aprende, então, é relativizar as riquezas e os poderes deste mundo. É por isso que Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que eu busco o reino de Deus e sua justiça, as coisas passam a correr atrás de mim, e não eu delas. Segundo lugar, apesar do reino de Deus não ser desse mundo, começa aqui e agora. É o já e o ainda não. O reino de Deus já foi inaugurado na cruz do Calvário, quando Jesus disse: está consumado. Mas ele vai ser plenamente instaurado no além, no paraíso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e que você possa entender que o reino de Deus não é desse mundo, mas começa aqui, agora. Meus amigos, se essa reflexão te abençoou, colabore com a expansão do reino de Deus. Curta, compartilhe, comente e ative o sininho de notificação. Isso ajuda a reflexão a ter um alcance muito maior.